paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Caleb. Eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. Nós estamos vendo em tempo onde o que tem predominado na vida tanto do justo como do ímpio é a chamada mediocridade. Por medíocre eu quero falar daquela pessoa que, ao invés dela focalizar toda a sua energia, força, atenção para alguma coisa e se doar integralmente, ela doa apenas uma parte. É aquele famoso pão duro que quer levar o produto todo, mas quer pagar apenas a parte. É justamente essa pessoa que fraciona a sua vida ao invés de integrá-la numa coisa só e se doar por completo, faz com que ela coloque sua vida como uma colcha de retalhos, onde ela pega um pouquinho de cada coisa e é aquela famosa frase: cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome. E ela acaba recolhendo as migalhas das partes ao invés de pegar o resultado do produto todo. Nós precisamos entender que quando se trata do nosso relacionamento com Deus, nós não podemos fracionar e nem dividir ele com outras tarefas. Antes nós devemos entender que o nosso coração inteiro precisa ser entregue a Jesus, à nossa vida diária com Deus. Se nós perguntássemos para Jesus: Jesus, seria desequilibrado da minha parte colocar todo o meu amor, toda a minha atenção, todo o meu cuidado ao Senhor? Jesus falaria assim: não, porque o primeiro mandamento mais importante é: amarás ao Senhor de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. Ele fala sobre uma integralidade de se amar de corpo e alma inteiro, não só uma parte, não dar um pouco de atenção para Deus aos domingos e depois o resto para outras coisas, mas se colocar de coração inteiro. A diferença entre aquele apaixonado, lunático, até neurótico, que nós poderíamos dizer, e aquele que se diz responsável, que se diz talvez equilibrado, que acusa muitas vezes aquele apaixonado de extremista, de desequilibrado, de radical demais, é o que Jesus vai mostrar que a diferença desses dois é justamente a proporção de doação de cada um. O que faz de alguém apaixonado por Deus e de alguém medíocre em relação a Deus é justamente a quantidade que ama a Deus. E a quantidade que ama a Deus está relacionado intimamente com o perdão. E é justamente essa reflexão que eu quero fazer com você hoje. Fique comigo e vamos aprender a amar ao Senhor completamente. Em Lucas, no capítulo de número 7, nos é narrada uma história impressionante. A história de quando Jesus é convidado a estar na casa de um certo Simão, fariseu, e de repente Jesus é surpreendido pelo ato de uma pecadora que é mal vista pelo fariseu quando ela se joga aos pés de Jesus e com suas lágrimas ela rega os seus pés e os enxuga com seus cabelos e naquela devoção toda o unge a cabeça. Essa forma de intensidade com que essa mulher busca Deus e a forma como fica abismado o fariseu diante dessa cena nos mostra muito uma questão de como a forma como nós olhamos para nós mesmos reflete em como nós adoramos e buscamos ao Senhor. Jesus faz justamente essa pergunta ao fariseu. Quando ele olha Simão observando a pecadora e a julgando como alguém irrelevante, como alguém que não sabe o que está fazendo, Jesus propõe-lhe uma pergunta, fazendo a seguinte analogia: se dois tivessem dívidas com a mesma pessoa, um devendo 500 e outro devendo 50, e ambos fossem perdoados, qual amaria mais o perdoador, o de 500 ou de 50? Simão rapidamente responde: claro que foi perdoado mais. E Jesus fala: respondeste bem. E então Jesus fala assim: esta pecadora, desde o momento em que ela me viu aqui na sua casa, ela não cessa de beijar meus pés e de regar os meus pés com suas lágrimas e de me ungir a cabeça. No entanto, você, por outro lado, que acha que lhe foi perdoado pouco, que acha que não foi tão grande assim o perdão que lhe foi oferecido, você nem mesmo me recepcionou da devida forma. Isso mostrando então Jesus fazendo um comparativo entre a pessoa medíocre, chamando ali o fariseu, e a pecadora, aquela que era consciente dos seus erros e do tamanho do perdão que lhe havia sido dado e doado por Jesus, e aquele o qual achava que estava acima da média, que era uma pessoa sábia, uma pessoa que tinha o que lhe precisava, que era suficiente em si mesmo. A qualidade com que nós conhecemos e reconhecemos o nosso pecado será a qualidade também com que nós vamos entregar amor ao Senhor. A diferença justamente de um intenso e de um medíocre está relacionado como você se avalia. Se nós nos avaliamos de uma forma acima do que realmente somos, de uma forma soberba,
soberba, onde nós olhamos para nós e nos achamos os donos da cocada preta, aquele que é o maioral, aquele que não precisa de ninguém, aquele que é independente. Nós vamos também olhar para Deus como se Deus fosse alguém que está ao nosso lado, ao nosso alcance, à nossa altura. No entanto, a pessoa que olha para si e observa realmente quem é, observa também quem Deus é de fato e começa a observar a intensidade e o tamanho do poder de Deus em perdoar-lhe os pecados. Quando nós olhamos e fazemos uma avaliação de nós muito positiva, nós começamos a olhar para o sacrifício de Jesus como algo simplório, algo simples. Agora, quando nós olhamos para nós e vemos a realidade dos nossos pecados e merecida condenação, nós vamos começar a observar quão glorioso é a graça de Deus. Porque onde havia muito pecado, abundância de pecado, superabundou a graça. Quando mais nós olhamos para nós e fazemos uma avaliação verdadeira e realista do que nós somos, melhor nós vamos ver a realidade de quem Deus é por nós e do que fez por nós. O que eu quero te convidar a entender é que quando nós olhamos para nós como seres merecedores, quando nós olhamos para nós como seres dignos, quando nós olhamos de uma falsa com óculos tendenciosos a nos auto-exaltar, nós fazemos de Deus menos exaltado. Mas quando olhamos para nós com a realidade dos fatos de que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, de que somos completamente depravados diante do Senhor, nós vamos começar a observar o tamanho dos pecados que nós temos e o tamanho do Deus que também perdoou nossos grandes pecados. O que nós precisamos entender é justamente que os nossos olhos não podem ser influenciados pelos nossos pecados e tendências erradas. Nós precisamos encarar as nossas vidas a partir da ótica de Deus. E a ótica de Deus está revelada nas Escrituras. E é por isso mesmo que nós podemos aplicar o nosso amor e intensidade a Deus quando nós entendemos quem nós somos. A pergunta é, como entendemos quem nós somos sem sermos influenciados pelo que pensamos? É justamente quando nós olhamos com um olhar verdadeiro, através da palavra de Deus. Tiago vai dizer que a Bíblia é como um espelho que reflete quem nós somos, e quanto mais tempo nós dedicamos a nossa vida a meditar na lei do Senhor, mais afastados estaremos do pecado, porque nós vamos refletir mais sobre quem verdadeiramente nós somos. Ou seja, ele diz assim, aquele que olha para a Escritura e não medita nela, ele logo se esquece do que viu. É como alguém que se viu no espelho e logo se esqueceu do que viu. Agora, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, em tempo oportuno e inoportuno, esse será alguém que vai ter a revelação exata de quem é. E fazendo isso, ele vai conseguir enxergar os pecados que tem dentro de si. Porque a função da lei é justamente revelar o pecado. E quando Deus revela o pecado dentro de nós, Ele nos mostra também quão santo Ele é nas nossas vidas. O que eu quero te convidar a aplicar essa mensagem no seu coração é entendendo que quanto mais você entender quem você é, melhor você vai entender quem Deus é. E a única forma de nós entendermos quem Deus é e quem nós somos é através da Escritura. E quando lemos as Escrituras, observamos o tamanho do nosso pecado, observamos também o tamanho do nosso Deus. Quero te convidar a você ser uma pessoa humilde, que olha para Deus a partir do momento que olha para si e vê em si um tamanho de pecado grandioso. Então, por isso, um grande perdão maravilhoso ao nosso respeito. Quero te convidar a você ser como aquela pecadora que entendeu, refletiu e por isso amou ao Senhor em grande intensidade. E não foi medíocre como Simão, porque Simão achava que era bom e por se achar bom, não conseguiu ver o quão bom Deus era. Veja que a graça aqui não está relacionada a você ser estimulado a pecar, mas de que quanto mais você vasculha seu coração através das Escrituras, mais pecado você encontrará, mas não para desânimo, mas para glorificar o nome do Senhor, que lhe deu um grande perdão. E quando você reconhece o grande perdão que recebeu, então você entregará ao Senhor um melhor louvor. Deus abençoe a sua vida e vamos amar ao Senhor com intensidade e com completude.